Olá pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anubis. A nossa resenha de hoje é do Spellcaster Tarot. Ele é dessas caixinhas magnéticas que abre pelo lado. Aqui o verso da caixa. Aqui ele vem com desenho aqui do lado. Ele tem a fitinha para ajudar a tirar o livro. Esse é um livro bem grosso. Ele é todo colorido. E ele vem um arcano por página, mesmo sendo os menores, ó. E ele tem bastante conteúdo para estudar, bastante mesmo. Ele é bem completo, esse livro aqui. Ele tem 250 páginas. A capa dele é de brochura colorida, né? A autora é a Melanie Marks. O ilustrador é o Scott Murphy. A editora é a Llewellyn. E essa edição ela é de 2019. Falar um pouquinho sobre a Melanie Marks. Ela é autora de vários livros, né? Incluindo Witch's World of Magic, The Witch's Bag of Tricks, Beltane and Ugnate. Ela é fundadora do United Witch Global Coven e coordenadora do local do Pagan Pride Project. Ela adora compartilhar magia com outras pessoas e apresentou oficinas e rituais para público em todos os Estados Unidos. E mora em Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Sobre o ilustrador, o Scott Murphy, ele cresceu no oeste de Massachusetts, passando a maior parte do tempo na floresta e subindo em árvores. Esses são os lugares onde ele pode evocar todas as melhores aventuras. O Scott ele formou-se na BFA em ilustração pela Wofford Art School em 2006. Em 2014 obteve o MFA em ilustração pela mesma instituição. Seu trabalho foi publicado em vários livros, artigos e jogos. Scott sempre foi intrigado e inspirado pelos vários mundos e possibilidades infinitas dentro dos gêneros de ficção científica e fantasia. Ele se esforça para empregar o senso de aventura que tem desde muito jovem para inspirar sua arte e dar vida às histórias e mundos internos. Ele vive e trabalha no oeste de Massachusetts com sua esposa super talentosa Elizabeth Alba, que é também ilustradora do tarô do Everyday Witch Tarot. Em seu apartamento, né, cheio de objetos estranhos, diz ele, né, e armas medievais e livros de arte. Aqui fala algumas outras obras da Melanie, né? Da autora. Aqui um pouquinho sobre ela. A primeira edição desse tarô ela é de 2016. Aqui tem alguns agradecimentos dela. Aqui é a parte do índice, né? O conteúdo do livro. Aqui nessa introdução, nos diz que o primeiro baralho de tarô conhecido com imagens alegóricas, né, se originou por volta de 1400 no norte da Itália, mas suas raízes provavelmente são muito mais antigas, no final dos anos de 1300.
No final dos anos de 1300, um jogo de cartas que provavelmente se originou em Mamluk, Egito, encontrou seu caminho para a Europa e finalmente encontrou seu caminho para o tarô moderno. Essas cartas representavam 4 naipes. Bastões, né, que equivale a um naipe moderno de paus, copas, moedas, que equivalem a ouros ou pentáculos, e espadas. Essas cartas combinam com as cartas de imagens alegóricas, também conhecida como trunfos, nos primeiros baralhos italianos, que criaram a espinha dorsal do nosso baralho, nosso tarô moderno. Ao longo dos anos, o tarô evoluiu para muito mais do que um simples jogo de cartas, né? Ou dispositivos de adivinhação. Tornou-se um depósito de conhecimento esotérico e sabedoria espiritual, uma forma de arte viva e expressa na nossa magia e filosofias ocultas, sempre crescendo e em constante mudança. Nessa parte aqui onde fala sobre a anatomia do tarô, nos diz que o tarô ele é composto por 78 cartas, né, como todos nós já sabemos, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Nessa parte de correspondências elementais e o tarô, fala sobre os elementos que cada arcano menor é vinculado, né? Que seria terra, pentáculos, ar, espadas, fogo, paus, águas, copas. Aqui onde nos diz sobre a constituição, o tarô e a constituição para a magia, nos diz que o baralho foi especialmente projetado para eficácia tanto como uma ferramenta mágica como um sistema preciso para adivinhação. E que cada carta a gente encontrará totens de animais e outros símbolos mágicos para ajudar a tornar seu lançamento de feitiços de tarô mais poderoso e eficaz e fornecer mais pistas sobre o significado adivinhatório do tarô. Aqui alguns dos símbolos que a gente encontra, alguns símbolos que a gente pode encontrar. Na parte da numerologia, além das correspondências mencionadas acima, as correspondências numerológicas também podem ser usadas como um atalho para interpretação. Junto com o significado dos números, o significado do elemento, a gente terá uma boa ideia do impulso sobre cada carta numerada dos arcanos menores. Nessa parte sobre os cuidados e manutenção do baralho de tarô, nos diz que, como um item mágico, o nosso baralho de tarô ele é propenso a captar vibrações, as energias com as quais entram em contato. Um fato que pode trabalhar tanto a nosso favor ou contra, né? Ter um baralho de tarô repleto de energias mágicas positiva é decididamente, né, uma boa ideia, enquanto ter um baralho carregado de vibrações negativas ou obsoletas pode interferir, né, no uso no dispositivo mágico como uma ferramenta para adivinhação. A autora ela dá até umas sugestões aqui de cuidados, né, para a gente evitar expor o baralho à luz solar por períodos longos, de tomar cuidado na organização do tarô, assim, por exemplo, assim, quando for ao ar livre, né, com ventos e poeiras, manter sempre numa sacola, num lugarzinho específico, manter bebidas e comidas assim longe, né, para não manter perto na hora de for jogar ou perto do tarô em si. E ela diz também que é para a gente não se preocupar se as cartas sofrerem algumas contusões, né, que esses arranhões, essas memórias de tempo, né, de uso, né, seriam as memórias das leituras e da história do tarô em si. Ela dá aqui também várias dicas sobre carregar o tarô com energias, né?
Ela diz que para que o nosso tarô se torne mais do que apenas um baralho de cartas, ele precisa ser sintonizado para captar energias espirituais e vibrações valiosas, que a gente pode dormir com ele, por exemplo, né, embaixo do travesseiro, ou até carregar na bolsa, assim, para ele captar a nossa energia. Eu já fiz muito isso, de carregar num estojinho dentro da bolsa, né, num saquinho, ou só não gosto muito de colocar embaixo do travesseiro, porque eu tenho medo, assim, que estrague ou que eu vá dormindo amassar uma coisa assim. Mas em bolsa eu já carreguei bastante. Ela dá dicas que a gente pode fazer carga de energia solar, lunar, através do fogo também, com a energia da terra, com a energia do ar, da água. Ela também ensina como a gente fazer limpeza no tarô, né? Ela diz que existem muitas maneiras de limpar um baralho de tarô, e que ela prefere uma abordagem multifacetada, né? Mas simples, que começa esfregando as cartas com um pano macio e seco, como se estivesse tirando pó, assim, sabe? Para tirar, limpar as energias, né? Do tarô, assim, tipo, tirar as vibrações indesejadas dessa maneira, né? E também ela faz a sugestão de uma limpeza pesada, né? Que é com uma erva, mas eu não sei, assim, pelo que ela fala, eu acho meio perigoso, porque ela diz que é uma erva que ela é muito tóxica, né? Então, no meu caso, eu coloco sempre os meus tarôs de vez em quando, né, de tempos em tempos, no sol, assim. Boto uma pedra em cima, ou boto alecrim ou sálvia junto, né? Mas daí cada um tem um método particular. Aqui onde ela fala como ler as cartas, ela fala que embora o tarô realmente carregue com símbolos tradicionais e significado, para a gente não ter medo de expandir e se adaptar de acordo com as nossas próprias ideias e opiniões e percepções. Onde ela fala sobre lendo o tarô passo a passo, ela fala que o primeiro passo para fazer uma leitura é misturar as cartas completamente. E a ideia é fundir, né, as cartas com as energias do consulente, a pessoa que está e a pessoa que está lendo o tarô, né? A gente que está lendo o tarô, e o tempo permite também, né? A gente pode harmonizar um baralho com as energias, carregando as cartas com a gente ou dormindo com elas embaixo do travesseiro, né? Como eu tinha falado para vocês. Se a gente está lendo, por exemplo, para outra pessoa, a maneira mais direta de alinhar o tarô com as energias do consulente é permitir que a pessoa ela embaralhe as cartas, ou corte, monte, aí cada um tem o seu jeito, né? Ou no meu caso, eu coloco, né, o tarô depois que eu embaralho em cima da mesa, assim, num leque, e peço para a pessoa tirar as cartas que ela quer. Mas é um método meu, cada um tem o seu, né? Nessa parte aqui, onde ela fala desenvolvendo o nosso próprio sistema de interpretação, ela diz que apesar de ajuda de qualquer livro que a gente possa consultar, a interpretação de tarô ainda depende fortemente da nossa própria intuição, julgamento pessoal e da nossa capacidade de determinar e comunicar ao consulente o que ele mais precisa saber naquele momento, né? Ela também sugere que a gente tenha um caderno e que faça anotações, assim, do baralho em si, assim, de figuras novas, de percepções diferentes. Porque cada tarô que a gente compra, assim, dependendo do livro, vem um ponto de vista, assim, às vezes a gente pensa que não vai aprender mais nada, porque um tarô é um sistema e tem as 78 lâminas, tem as 22 maiores, tem as 56 menores e que os significados não mudam. Mas eu acho que nós somos eternos aprendizes, sabe? Somos eternos alunos. Não existe
estou pronta, sei de tudo, né? Eu acho que o fato de colecionar tarô, cada autor eles acrescentam um conhecimento a mais, às vezes eles têm uma ótica diferente da gente. Eu acho que aquilo nos faz evoluir bastante, acho isso muito importante. Ela diz aqui em Desenvolvendo as Nossas Habilidades como Leitor de Tarô, ela nos diz que uma grande chave para ler o tarô com sucesso é a confiança, né? E que a melhor maneira de construir nossa confiança é através da prática regular e variada. Essa parte aqui ela é muito interessante, né? Que ela fala como usar o tarô com a magia natural, né? Normalmente a gente tem o hábito assim de só jogar para saber situações, revelar situações, caminhos, pedir um conselho, mas o tarô ele pode ser usado também como para magia, né? Para quem gosta de praticar magia, óbvio. Ela nos fala aqui que a magia, ela se baseia principalmente nos princípios da magia imitativa, né? Ao manipular as cartas de várias maneiras, elas são feitas para simbolizar as nossas intenções mágicas, que são e estão transmitidas para o mundo mais amplo e também ativadas dentro do seu próprio subconsciente. Ao imitar externamente com as cartas de tarô o que a gente deseja que aconteça. Os fios internos da realidade são treinados para uma posição melhor, mais propícia à manifestação da intenção. Aí ela vai citando, né, por exemplo, aqui, ó, onde ela fala sobre tarô como talismã, né? Mesmo com uma única carta de tarô, a gente pode lançar uma grande variedade de feitiços. Um método simples é usar as cartas de tarô individuais como talismã, amuletos de boa sorte para ajudar a atrair para a gente tudo que a gente procura, escolhendo uma carta que melhor represente o nosso desejo. Na parte da inversão de uma carta, usar esta ação para representar uma mudança drástica ou perturbação, uma reversão da situação que a gente deseja transformar. Aqui ela fala sobre virar uma carta voltada para baixo, que esta ação pode ser usada para representar o fim de uma situação ou o fim de um determinado poder, pessoa ou possibilidade, que a gente pode escolher uma carta que represente uma circunstância ou energia cuja influência a gente espera reduzir, né? Agora eu vou apresentar para vocês as 78 lâminas. Primeiro eu vou apresentar para vocês os 22 arcanos maiores e depois os 56 menores. Então vamos começar pelo louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, os amantes, o carro, a força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça, o pendurado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo. Agora vamos passar para os 56 arcanos menores, começando por paus. As de paus, 2 de paus,
3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 6 de paus, 7 de paus, 8 de paus, 9 de paus e 10 de paus. Pajem, cavaleiro, rainha e o rei. Copas: as de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, 6 de copas, 7 de copas, 8 de copas, 9 de copas e 10 de copas. Pajem, cavaleiro, rainha e por fim o rei. Espadas: as de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas, 9 de espadas e 10 de espadas. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. E finalizamos com pentáculos: as de pentáculos, 2 de pentáculos, 3 de pentáculos, 4 de pentáculos, 5 de pentáculos, 6 de pentáculos, 7 de pentáculos, 8 de pentáculos, 9 de pentáculos e 10 de pentáculos. Pajem, cavaleiro, rainha, por fim, o rei. Como vocês podem ter visto, esse tarô, o Spellcaster Tarot, ele tem bastante, ele é bem moderno, assim. Ele tem todas as raças, ele tem a interação de todos os relacionamentos, ele tem homens, mulheres, crianças de todas as idades. Ele tem também sobre a questão da orientação sexual, né? Hétero, homossexuais. No sentido, assim, ele é bem inclusivo, né? Esse tarô, ele nos traz, junto com a influência celta, o Wicca, né? A influência moderna, né? Ele fala sobre a nossa... Ele inclui a nossa atual realidade social. Então, essa foi a nossa resenha do Spellcaster Tarot. Agradeço muito pela companhia de todos e fiquem com Deus.